Olá, sejam bem-vindos ao curso de análise matemática em contratos de financiamento e empréstimos. Vamos dar início à primeira aula da primeira parte do curso, o primeiro módulo, e nós vamos falar sobre a fundamentação da matemática financeira com relação a juros simples e juros compostos. Eu vou colocar aqui o Excel. Ele vai aparecer aqui na nossa tela e vamos começar a conceituação, iniciando com a questão do que se envolve com juros simples. Então, vamos definir primeiro, antes do juros simples, a gente tem que falar um pouco sobre juros. Bom, os juros nada mais são do que a remuneração do dinheiro por um determinado período de tempo. Então, quando eu empresto uma quantia de dinheiro, essa quantia de dinheiro ela é acrescida como se fosse um aluguel, né? Ao final de um período, ela recebe uma remuneração, e essa remuneração ela se chama juros, ok? Muito bem, então, visto isso, eu vou agora iniciar a conceituação de juros simples da seguinte forma. A fundamentação dos juros simples reside que os juros são acrescentados sempre ao final da aplicação, tá? Quando há o resgate. Então, em função disso, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Eu vou criar uma linha de tempo, vou mostrar para vocês como é que se comporta. Então, eu tenho aqui o momento 0, aqui eu tenho o momento 1, ou seja, início e fim. Nós temos um valor que eu vou colocar aqui como se fosse 1000, vou colocar em moeda, e ao final eu vou ter de volta esses 1000 mais os juros. Opa, vamos mudar aqui, ó, mais os juros. Então, este é um momento pelo qual eu já estabeleço aqui um critério de valor presente ou capital inicial. E aqui eu vou estar falando ao final do valor futuro ou capital mais juros, ou, como a gente costuma dizer, montante, ok? Então, em função dessa dinâmica aqui, dessa linha do tempo, a gente vai falar agora um pouco mais sobre juros simples. Muito bem, então vamos continuar aqui. Vou pegar um exemplo que uma pessoa empresta a quantia de 5 mil reais, né? Então, uma pessoa empresta a outra na quantia de 5 mil reais, pelo prazo de 6 meses, a uma taxa de juros de 3% ao mês. Bom, qual o valor que será pago ao final desse período de tempo?
Bom, então eu tenho aqui o meu capital aplicado inicial, ou seja, o que eu emprestei, meu valor presente, que é igual a R$5.000. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a imagem para ficar melhor. Vamos lá, vamos continuar aqui. R$5.000. Eu tenho aqui o tempo de aplicação, ou seja, o período, né? O período que é de 6 meses. E eu tenho que a minha taxa, que é uma taxa de juros de 3% ao mês. Muito bem. Então, dentro desses critérios, eu passo a fazer a seguinte situação. Eu vou montar uma tabela, onde vai estar aqui período, depois que é dado em meses, depois eu vou colocar aqui o capital aplicado, ou o valor emprestado. Vou colocar aqui. Depois eu arrumo tudo aqui, o valor dos juros. Opa, perdão, a taxa de juros. Depois o valor dos juros. E depois o que a gente chama de juros acumulados. Vou colocar a fórmula matemática sobre isso e o valor da fórmula, o valor resultante da fórmula. Muito bem, então vamos lá, vou arrumar aqui agora. Opa, fugiu aqui, então tem que retornar. Vamos lá. Capital meses, capital emprestado, taxa de juros, valor dos juros, juros acumulados, a fórmula e o valor da fórmula. Muito bem, então vamos começar. Eu vou colocar aqui o período de meses. Eu vou de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 meses. O capital emprestado vai ser este valor aqui, R$5.000. E ele sempre vai se repetir, porque nós estamos falando de juros simples, ou seja, se a gente relembrar aqui, ó, o valor inicial, eu só vou recuperar o valor aqui no final. Ok? Então, considerando isso, eu já posso dizer aqui que dessa... Deixa eu só ajustar isso aqui. Vou colocar aqui de novo, 5.000. Vou fixar a célula para que esses 5.000 se repita ao longo dos 6. Agora está tudo certo. E agora vou colocar também que a minha taxa de juros, ela é igual também, 3% ao mês, ela vai ficar 3% todos os meses. Significa dizer também que eu vou fixar essa célula para ela se repetir na questão que envolve
a taxa de juros ao longo do tempo, aqui analisado, e agora vamos pegar o valor dos juros iniciando pelo primeiro, né? Então, vamos verificar da seguinte forma, que esse 5.000 multiplicado por esses 3%, ele sempre vai estar dando R$150. Então, a cada mês eu vou tendo um ganho de juros, ou um valor de juros de R$150. Os juros acumulados, então, nesse primeiro mês é igual ao 150. A fórmula vai ser, vou colocar aqui, o valor presente multiplicado pela taxa de juros, que eu vou especificar ela como I, tá? E em inglês é interest, que significa juros. Então, o valor dessa fórmula eu já dei aqui, ó, igual a R$150. Está aqui, ó. Ou seja, olha lá. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda, então. É a mesma coisa. Vou repetir a mesma coisa. Vou arrastar a célula para baixo, 150. Os juros acumulados vão ser, então, 150 mais 150, passa a ser 300. Aqui a fórmula, ela vai ser esta fórmula aqui, que eu vou arrastar ela, mas ela vai ser 2 vezes, né? Então, eu vou colocar dessa maneira, posso até colocar ela entre parênteses. Vamos lá. Porque ela vai se somar à outra. Eu vou somar aqui, ó. A VP vezes I. Muito bem. Então, já estamos na segunda. O resultado dessa fórmula também, agora o resultado dessa fórmula é o mesmo aqui, que eu já vou ter o resultado dos 300, ou seja, ela vezes 2, 150 vezes 2 dá 300. Então, agora, a partir de agora, eu começo a copiar os juros acumulados como resultado dessa fórmula. Vamos para as demais. Então, agora eu vou 150, eu pulo para 450. Aqui eu vou colocar um sinal de mais. Vou colocar mais um valor presente vezes a taxa de juros. Opa, eu fiz uma coisa aqui, passou afastado aqui. Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Agora sim. Valor presente multiplicado pela taxa de juros. Deixa eu arrumar aqui em cima, que ela não está muito bem harmônica, né? Então, olha, 3 vezes. E agora eu vou para 450. Ela 3 vezes 150 vezes 3, 450. Agora eu vou para 4, mais 150, vai para 600. Isso aqui, agora eu vou acrescentar mais uma taxa de juros. Então, agora pela 4ª vez. Deixa eu só colocar aqui à direita, para a gente poder se basear aqui direitinho. Vou para 600. Depois mais 150. 750. Mais uma. Então, vou somar mais um.
Vamos lá, que eu vou fazer isso. Pela quinta vez. Agora eu estou indo para 750. E por último, ao final do sexto mês, eu recebo os últimos 150 e o acumulado meu vai para 900. A minha fórmula, então, ela vai ser acrescida com mais uma soma de juros em cima do valor aplicado. Opa! De novo. De novo. Só um pouquinho. Vamos lá. Muito bem, então, estou fazendo aqui a fórmula de juros simples e a finalização, que são R$900. Pois muito bem, então vamos lá. Eu tenho, então, isso aqui se repete por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então, eu posso dizer que esse VP vezes I é multiplicado, tá? Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Multiplicado por 6, tá? Ele vai me dar esse valor de R$900. Bom, agora vamos substituir, então, colocando de maneira correta, né? Qual é a fórmula para a gente chegar nesses 900, né? Que é juros é igual ao valor presente multiplicado pela taxa de juros multiplicado por N, ou seja, pelo período de tempo. Ou seja, vamos lá, vou colocar aqui embaixo, então, juros é igual a 5.000 multiplicado por 3%, ou 0,03, que multiplica, vou colocar aqui como 0,03 é igual a 3%, multiplicado por 6. Então, os juros igual a 900. Ok? Então, na realidade aqui, eu colocando essa dinâmica no Excel aqui, eu vou colocar abrindo o sinal de igual, colocando aqui, vou buscar aquela informação que eu tenho já gravada aqui, 5.000, que multiplica 3%, que multiplica 6. 900. R$900. Muito bem. Está encerrado aqui essa denominação aqui em relação ao que é o conceito de juros simples. Tudo bem, então agora vamos para a parte 2, que são os juros compostos. Bom, juros compostos. Então vamos lá, com relação aos juros compostos, deixa eu aumentar aqui a imagem. Muito bem. Bom, então, vou colocar aqui que os juros compostos, os juros, né, no caso aqui, são somados ao capital, ou valor presente,
ao final de cada período de tempo. Ou cada período de aplicação. Então, vamos lá, deixa eu mudar aqui, ó. Aplicação. Formando um novo capital. Muito bem. Então, nesse sentido, os rendimentos, então, eles vão sendo somados ao capital e vai rendendo novos juros. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui essa mesma linha de tempo aqui, ó, nesse critério. Então, eu vou abrir aqui. Começo com aqueles 1.000 daquela exposição inicial, tá? E aqui é o primeiro mês, então eu vamos dizer assim, que colocaria aqui por 3 meses. Então, desculpem aqui, 0, 3, 2 e 1. 1, 2 e 3. 3 meses. Então, aqui eu começo com 1.000. Aqui vai ser 1.000 mais juros. Ou, vamos dizer que aqui os juros sejam de 10%, né? Então, seria, considerando 10%, eu vou acrescentar 100. Aqui vai ser 1.100 mais 110. E no final eu vou receber 1.210 mais 121. Basicamente, esse é o critério de diferenciação entre juros simples e juros compostos na linha do tempo. Muito bem, então, eu vou seguir aqui o mesmo raciocínio, buscando aqui aquela informação, essa aqui, ó. Vou pegar aqui, mesma coisa, tudo isso, só que agora sobre o regime de juros compostos. Muito bem, então vamos lá. Tenho aqui R$5.000, foi emprestado. Deixa eu pegar aqui. Então, agora sobre o regime de juros compostos. Muito bem, então vamos lá. Eu vou fazer a mesma situação, vou pegar aquela planilhinha aqui, ó. Esses dados aqui são importantes para mim. Montar da mesma maneira, só que agora sobre o regime de juros compostos. Então, vamos lá pelos meses. Capital emprestado. Taxa de juros. Valor dos juros. Juros acumulados. Fórmula. E o valor da fórmula. Muito bem. Então, agora eu tenho esta dinâmica assim. Vamos repetir aqui 1 a 6. 6 meses. E vamos começar pelo valor inicial, R$5.000. A taxa de juros, 3%. Vou colocar aqui, ó, 3%. Perdão, igual. Vamos lá. 3%. Vou centralizar. Então, a mesma dinâmica. Então, eu vou pegar 5.000 vezes 3%, vai dar R$150. Os juros acumulados são iguais. A fórmula é essa daqui. O valor presente. Deixa eu só pegar aqui. Vezes. Deixa eu só pegar aqui. O valor presente multiplicado por uma vez este valor presente mais
taxa de juros. Aqui. Esta é a fórmula. Então, o resultado da fórmula, R$ 150. Ou seja, 5.000 multiplicado por uma vez mais a taxa de juros. Então, 1,03 vezes 5 vezes o valor de 5.000 vai me dar os 150. Ou seja, o resultado do montante, aqui eu vou ter que colocar os acumulados. Vou abrir aqui, desculpa que eu esqueci uma notação de célula. Eu vou abrir uma coluna e vou colocar aqui o que a gente chama de montante mês a mês. Muito bem, então, diante desse critério, eu colocando esta fórmula, o que eu vou fazer então? 5.000 que multiplica 1 mais 3% vai me dar 5.150. Então, a fórmula é essa aqui. E o resultado dessa fórmula vai ser igual a esse montante mês a mês. Muito bem, então vamos para o segundo aqui. Só que agora o valor emprestado ele não é mais 5.000, ele é de 5.150. Por quê? Porque eu acrescentei os juros ao principal. Então, eu vou pegar de novo o critério de... Vou fixar essa célula para que ela se repita nas demais linhas. Agora eu vou multiplicar e vou ter 154,50. Meus juros acumulados, então, passam a ser de 150 mais 154,50, R$ 304,50. E o meu montante, então, que era essa condição aqui, vou repetir de novo, arrastando a célula aqui para baixo, ele vai para 3.504,50. Aqui eu vou colocar a fórmula, mas aqui eu vou acrescentar o número 2. O número 2, eu vou agora formatar esse número 2 e botar em sobrescrito. Formatar célula. E vou colocar em sobrescrito. Muito bem, então ele está aqui, valor acrescentado do capital ao quadrado. Resultado, 5.304,50. Muito bem. De novo agora, tem um novo capital, que é de 5.304, taxa de juros de 3%. O valor passou a ser 159,14, os juros acumulados, então, são 463,64. O montante passa para 5.463. A fórmula aqui vai para o cubo, ou seja, ela elevado a 3. O resultado é esse aqui. Novamente, agora eu colocando aqui, principal, o novo principal no quarto mês, taxa de juros de 3%, juros, 163, a soma entre os juros aqui, montante obtido, 5.627,14. Agora, estou levando a quarta potência. Significaria dizer que eu teria que multiplicar esse mesmo valor, mesma taxa, vezes 4 vezes, ele mesmo.
Mas aí existe a potenciação para se resolver esse problema de maneira mais ágil. Bom, resultado, 5.627,54, vamos para o quinto mês, 3%, juros acumulados, e essa dinâmica aqui, ó. Nós chegamos a 5.796,37 no quinto mês. Esse valor é reaplicado a 3%. O valor dos juros vai ser de 173,89. E o valor acumulado no final do sexto mês, R$ 970,26. Então, quem emprestou 5.000 vai ter de volta os 5.000 acrescido de R$ 970,26. A fórmula é essa, a sexta potência finalizou. Muito bem, então agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer da seguinte forma. Vou fazer pela primeira vez um cálculo de potenciação, tá? Para que eu possa mostrar o resultado dessa fórmula aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui que é igual, o valor presente é 5.000, célula C12, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. C12. Que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, 3. E aqui eu vou colocar 6. Estou levando a sexta potência. Onde foi parar aqui? Voltou aqui. Então, desculpa. Vou colocar 6. E vou fazer, antes disso, do 6, vou inserir o símbolo de potenciação, a sexta, resultado 5.970,26. Muito bem. Eu agora vou puxar o resultado dos juros simples, ou seja, os juros acumulados. Eu vou buscar nesse lado aqui agora. Só um instantinho, por favor. Rapidinho. Então, vou criar aqui, novamente, eu vou copiar aqui o período. Copiei. Os juros simples acumulados eu vou colocar aqui e aqui eu vou colocar os juros compostos acumulados. Muito bem, então, eu já tenho aqui os juros acumulados pelo regime de juros compostos, é esse aqui, ó, 150, chegando no sexto mês. E o regime de juros simples, eu vou pegar na outra planilha, iniciando por ele, e vou finalizar aqui, ó. Muito bem, eu tenho então que esta situação aqui me faz com que eu faça uma análise rápida. Repara aqui 970 com 900, tá? O resultado de tudo isso é que os juros acumulados, eles são maiores sobre o regime
de juros compostos. Bom, então, esta aqui era a primeira parte da iniciação da matemática financeira em relação a este curso, a fundamentação, e nos vemos logo na segunda aula. Um grande abraço a todos. Até lá, então.